Beleza. Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre esse tema, esse assunto, nesse mês. Eu brinco quando a série é curtinha, assim, eu brinco que não é uma série, é uma minissérie, né? Nós estamos fazendo uma minissérie, hoje é o último, já acabou. Mas sobre esse assunto, engajados, e essa questão não é uma questão que nos atrai, ok? Em termos de sociedade. A sociedade contemporânea, ela não é uma sociedade comprometida, ela não é uma sociedade onde esse conceito do engajamento esteja presente como algo prioritário para a vida das pessoas. Ser comprometido radicalmente com algo já foi visto um dia como virtude. Okay? Você ser uma pessoa radicalmente comprometida com alguma coisa foi visto um dia como virtude. E isso eu falo em termos de sociedade, tá certo? Não apenas em termos de igreja, mas em termos de sociedade. Houve uma época em que essa ideia de você estar comprometido, você começar e você estar comprometido, a expressão era vestir a camisa, né? Você vestir a camisa de uma realidade, de um time, de algo, de uma empresa, seja o que fosse, e você realmente estar comprometido com aquilo e ir com aquilo adiante na sua vida, era tido como algo caracteristicamente virtuoso, ok? Dentro da sociedade. Hoje isso não é visto mais assim, não é mais visto assim por causa do nosso individualismo, ok? O fruto do individualismo pós-moderno em que nós estamos inseridos desfez essa ideia. Nós somos continuamente convencidos de que nós precisamos ser comprometidos apenas conosco mesmo. Nós temos que ter compromisso apenas com os nossos desejos, nós temos que ter compromissos apenas com as nossas vontades, nós temos que ter compromissos apenas com os nossos interesses, com os nossos sentimentos. O problema com relação a isso é que a proposta do Evangelho é radicalmente oposta a isso. Okay? Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos perceber que aquilo que Jesus vive e aquilo que Jesus propõe para a gente é diametralmente oposta a essa ideia do nosso individualismo, de nós estarmos comprometidos apenas com os nossos próprios interesses. Jesus, ele nos revela que Deus, ele está em busca de discípulos, ele está em busca de seguidores radicais, ok? Discípulos, seguidores que realmente estejam engajados com aquilo que o Pai deseja para a humanidade. Nós vimos que nessas duas palestras, dessas duas mensagens anteriores, que esse engajamento, essas pessoas, elas devem experimentar esse tipo de compromisso quando elas entendem, ok? Primeiramente, o amor do Pai por elas. À medida que as pessoas entendem o amor de Deus, à medida que nós entendemos o amor de Deus por nós, à medida que nós somos realmente convencidos dessa realidade, nós vamos ser pessoas que realmente estamos engajados com aquilo que Deus deseja para nós como estilo de vida. À medida que nós aceitamos a graça de Deus por nós, nós vamos nos sentir livres para viver aquilo que Deus deseja para nós, ok? Como um estilo de vida. E à medida que a gente percebe o privilégio que nós recebemos ao nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo, então nós vamos estar realmente envolvidos com essa ideia da intimidade com Jesus e de usufruir essa parceria com Ele para sermos seus discípulos, mas também para fazermos discípulos, ok? Isso foi o que o Pedro tratou na semana passada com a gente. Agora, quando nós falamos a respeito de privilégios, ok? Quando nós usamos essa palavra privilégio, essa é uma palavra que nos agrada. Okay? A palavra privilégio é uma palavra que agrada a gente, agrada o nosso coração, agrada a sociedade. Todos nós queremos ter privilégio, não é? Todos nós queremos ser privilegiados na hora de sermos atendidos, na fila, seja no que for. Nós achamos que nós temos esse direito, esse privilégio. Então, Deus realmente nos dá um privilégio. Jesus nos dá o privilégio de termos intimidade com Ele, de sermos parceiros dEle, de o conhecermos, de nos envolvermos com Ele. Mas nós precisamos entender que todo privilégio traz consigo responsabilidade, ok? Todo privilégio traz consigo responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade que quer lidar com privilégios sem responsabilidades. Nós queremos ter privilégios sem responsabilidades, ok? Muitas e muitas vezes nós ensinamos isso assim para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos tenham privilégio, nós queremos dar privilégio para os nossos filhos, mas nós não ensinamos a eles muitas e muitas vezes responsabilidades. Qual é a diferença entre uma criança e um adulto? Uma criança, ela entende os seus privilégios, mas ela não compreende suas responsabilidades.
Espera-se que um adulto entenda os seus privilégios e compreenda também as suas responsabilidades. Essa é a mesma perspectiva no que diz respeito ao reino de Deus. E é sobre isso que eu quero tratar com a gente hoje. Jesus Cristo, Ele está em busca de discípulos que estejam desfrutando da vida do reino, da sua amizade, da sua intimidade, mas que por isso mesmo eles encaram a responsabilidade da missão do reino. Uma vez que nós somos filhos e filhas de Deus, uma vez que nós experimentamos o Evangelho, nós nos rendemos ao Evangelho, então nós voltamos para a casa do Pai. Uma vez que nós redescobrimos o Evangelho, estando dentro da própria casa do Pai, nos sentindo escravos, e somos libertos disso, e a gente começa a se entender como filhos e filhas, então nós precisamos compreender que como filhos e filhas, não como escravos, mas como filhos e filhas, nós estamos engajados com os negócios do Pai. Ok? E aí qual é o negócio do Pai? Com o que é que Deus está comprometido? Com o que é que Deus está engajado? Deus está engajado, de acordo com Jesus, em fazer com que o seu reino seja manifestado entre nós. Deus está engajado com fazer com que aquilo que é a realidade diante dele no céu, seja experimentada por nós como uma realidade na terra. Jesus ensina isso para a gente quando Ele nos ensina a orar. Ele diz que nós devemos orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Quando nós oramos assim, nós não oramos assim apenas quando a gente está diante de, por exemplo, de uma decisão que a gente precisa tomar, e a gente diz assim: ok, eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus, ok? Isso é bom, ok? A gente deve orar assim, mas Jesus está falando mais do que isso. Jesus está falando, quando Ele nos ensina a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O que Ele está nos ensinando é entender que a vida aqui precisa ser vivida numa dimensão global, ok? Total. Nos negócios, na maneira que nós lidamos com o dinheiro, na política, seja o que for, na educação, todas as áreas da vida humana precisam estar influenciadas pela realidade da vontade de Deus, pela agenda de Deus, por aquilo que Deus diz ser certo, por aquilo que Deus diz ser correto, ok? As Escrituras não nos ensinam que a vida com Deus é uma parte da nossa vida, tem a ver com a nossa religião, ok? Quem criou isso fomos nós. Nós é que segmentamos essas coisas, dividimos, ok? E aí nós falamos a respeito da nossa vida profissional, da nossa vida sentimental e da nossa vida religiosa. Então, Jesus ele está tentando dizer para a gente o seguinte: quando nós oramos, venha o teu reino, Ele está dizendo que nós entendemos que a vontade do Pai é que aqui na terra as coisas estejam acontecendo do jeito que Ele planejou que essas coisas fossem. Em Mateus, capítulo 21, versos 28 a 31, pode vir, bem. Jesus Cristo ele nos conta uma história, uma parábola bem interessante. Essa parábola também é uma parábola sobre dois filhos. Como ela não está na parábola de Lucas, né, não está no Evangelho de Lucas, eu não vou dizer que eram os mesmos dois filhos, ok? Mas talvez pudesse até ser aqueles dois filhos, o irmão mais velho, o irmão mais novo de Lucas capítulo 15. Mas o fato é que ele fala aqui também de dois filhos, e o pai chegando a esses filhos e dizendo assim, Jesus diz assim: o reino de Deus é como um homem que foi até os seus filhos e disse para um filho: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho disse para ele: não, eu não vou. Mas mais tarde, arrependido, ele foi. E aí ele falou para o outro: filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: ok, eu vou, mas não foi. Ok? Mas não foi. Jesus ele diz que o reino de Deus ele pode ser comparado com essas duas atitudes. O que eu quero chamar a atenção aqui para a gente é que essas atitudes elas têm a ver com essa perspectiva de estar envolvido com aquilo que o Pai está envolvido, com aquilo que o Pai está fazendo, ok? Jesus mostra ali que Deus está envolvido com a salvação e nós precisamos estar envolvidos com essa mesma realidade. Nós podemos ser pessoas como
um desses filhos, nós podemos muitas e muitas vezes dizer, não, eu não quero fazer isso, mas depois a gente tem a consciência de que não, eu devo fazer isso. E aí a gente vai e faz. Ou então a gente pode dizer, ok, eu vou fazer isso, mas aí a gente sai daqui e a gente não faz. Nós cantamos um monte de coisas aqui hoje, muito importantes, muito significativas, e a grande questão para a gente é, o que nós vamos fazer com isso depois que nós sairmos daqui? Eu gosto muito dessa última canção que a gente cantou, a letra dessa música é maravilhosa. Quando ela diz que nós vamos sair daqui para representar o Pai. Nós vamos sair daqui para representar o Pai. Em João capítulo 4, versos 31 a 38, Jesus, ele trata com a gente um pouquinho a respeito dessa questão de nós representarmos o Pai. Jesus, ele entra na história e ele vem para o nosso meio, de acordo com aquilo que ele mesmo coloca muitas e muitas vezes, para ele fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre nós sermos pessoas como Jesus. Okay? Nós sermos pessoas que estejam engajados com a missão do Pai. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, nesse texto, em João capítulo 4, versos 31 a 38. Esse texto, ele fecha um encontro de Jesus com uma mulher na região de Samaria. Okay? Ele se encontrou com uma mulher na região de Samaria, ele tem uma conversa com essa mulher, essa conversa desemboca em Jesus se revelar para ela como Cristo, o Messias, ou seja, o homem ungido por Deus, com toda a presença de Deus, para trazer a restauração ao mundo. E aquela mulher então, ela larga o cântaro dela, ela tinha ido pegar água ali, ela larga o cântaro dela para trás, e ela volta para a cidade, e ela encontra as pessoas da cidade, e ela está tomada de euforia, e ela diz para eles, olha, eu encontrei um homem que sabe tudo sobre a meu respeito, não será ele o Cristo? Preste atenção, aquela mulher não estava impressionada com Jesus, porque Jesus fosse um mestre da lei. Ela não estava impressionada com Jesus porque Jesus ensinou para ela a respeito de qual era o lugar que se deveria adorar. Ela não estava impressionada com Jesus porque Jesus falou para ela que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Ela estava impressionada com Jesus porque Jesus teve uma palavra de sabedoria sobre a vida dela. E Jesus mostrou para ela que ele sabia sobre a história dela. E ela falou, uau, esse cara deve ser o Messias. Somente ele pode, somente Deus, somente o Messias, somente aquele que tem o Espírito de Deus pode saber todas as coisas. E ela foi para a cidade e ela disse isso, eu encontrei um homem que sabe tudo sobre mim, será que ele não é o Messias? E aí a cidade saiu ao encontro dele, e essa cena que nós vamos ler, ela acontece exatamente nesse íntere, enquanto a mulher vai lá na cidade, conta as coisas, e o povo está vindo ao encontro de Jesus. Aí o texto diz assim, eu quero ler essa parte, ok? O texto diz assim, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. O que nós aprendemos com Jesus sobre nesse texto, sobre esse negócio de nós sermos engajados com a missão do reino? Nós aprendemos a importância de nós assumirmos a responsabilidade, ok? Pela missão. E Jesus demonstra isso na vida dele. Quando nós assumimos a responsabilidade pela missão, isso gera em nós prioridade com a missão. Veja, os discípulos, Jesus para naquele lugar porque Jesus está cansado e ele está com fome. Os discípulos vão até a cidade comprar comida para Jesus comer. E quando eles voltam com a comida, Jesus diz, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não é que Jesus deixou de ter fome física.
ok? Muito provavelmente ele continuava faminto. Mas a questão é que Jesus entendia o que tinha acontecido na vida daquela mulher, entendia que o pai tinha alcançado aquela mulher, e ele entendia a consequência daquilo. Ele entendia que aquilo que Deus havia feito na vida daquela mulher ia produzir muitos frutos, ia resultar em algo maior, e ele teria que lidar com isso daqui a pouco. E ele está tão tomado por essa perspectiva de fazer a vontade do Pai e da missão do Pai, que a fome física dele é deixada de lado. Isso mostra para a gente, na vida de Jesus, algo que eu e você precisamos compreender com relação a nós mesmos. Se nós somos discípulos de Jesus, você precisa compreender, se você quiser ser um seguidor de Jesus, ok? É que a missão, ela é prioridade. Nós achamos que a missão é algo a mais que a gente tem que fazer. Entre tantas coisas que nós fazemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós criamos os nossos filhos e etc. E aí a gente também tem a missão que a gente precisa fazer, ok? Mas veja, Jesus com essa atitude dele diz, não. O que nós temos que fazer é a missão. O que nós estamos comprometidos é com a missão, ok? Esse é o nosso compromisso. Como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. A missão é a própria essência do que nós nos tornamos. Se nós somos filhos e filhas do Pai Celestial, então nós estamos interessados na sua vontade acima de qualquer outra coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o Filho de Deus e eu estou interessado naquilo que o Pai está interessado, acima de qualquer outra coisa. Eu não posso pensar em comer agora, quando eu sei que o Pai está interessado em salvar toda uma cidade. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que o seu reino venha. A vontade do Pai é que o seu governo, bom, amoroso, se manifeste na terra, como no céu. Essa é a vontade dEle. Essa é a vontade dEle na minha vida, essa é a vontade dEle na sua vida, essa é a vontade dEle na vida de cada ser humano. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem para mim, eu queria entender a vontade de Deus. Pois é, a vontade de Deus é muito simples. Eu queria compreender a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida é essa. Que assim como as coisas acontecem no céu, elas estejam acontecendo na terra, na sua vida, na sua história, através da sua vida, da sua história, através da minha vida, da minha história. Essa é a vontade de Deus, para todos nós. Não é misteriosa a vontade de Deus. A vontade dEle é essa. Ele não nos criou para sermos pecadores, Ele nos criou para sermos adoradores. Por isso Jesus disse para aquela mulher, o meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, ela era uma mulher que estava distante de Deus, separada de Deus, estava com uma vida moral toda confusa, e Jesus não disse para ela, o meu Pai está procurando pecadores. Jesus disse para ela, o meu Pai procura adoradores. Porque Deus não nos criou para sermos pecadores, Deus nos criou para sermos adoradores. Essa é a essência do nosso ser. Nós somos criados para nos relacionarmos com Ele, para conhecê-lo. A vontade do Pai é a redenção da sua criação. A vontade do Pai é a redenção da minha vida e da sua vida. A vontade do Pai é a redenção de cada ser humano. E Jesus estava comprometido com a salvação daquela mulher. E Ele estava comprometido com a salvação daquela cidade. Por isso Ele diz, agora não dá para comer. Ok? Agora não dá para comer. Agora eu preciso fazer aquilo que o meu Pai está fazendo. Isso é radical. Deixa eu fazer isso ficar um pouco mais radical para você. Agora não dá para eu me comprometer com a minha promoção. Porque agora eu tenho que estar comprometido com aquilo que o Pai está fazendo. Agora não dá para eu estar comprometido com os interesses que a sociedade apresenta para mim. Porque eu tenho que estar comprometido com aquilo que o Pai está fazendo. Agora não dá para estar comprometido com aquilo que o dinheiro me favorece. Porque eu preciso estar comprometido com aquilo que o Pai está fazendo. Uma comida eu tenho para comer, Jesus diz. Qual é a comida que nós temos para comer? Jesus viveu toda a sua vida demonstrando a vontade do Pai para as pessoas. E aqui é que está o extraordinário. Jesus continua fazendo isso. E Ele continua fazendo isso através de você e de mim.
Ok? Veja, eu não estou dizendo que a gente não possa ter promoção, eu não estou dizendo que nós não possamos usufruir e sermos beneficiados com aquilo que a gente ganha, ok? Muitas vezes na nossa promoção vai estar o compromisso com a missão de Deus, ok? Muitas vezes. O que eu estou dizendo é aquilo que é o fator motivacional do nosso coração. Qual é a nossa prioridade? Porque, queridos e queridas, a gente precisa compreender que nós sempre vamos estar inseridos dentro de uma disputa. Hoje de manhã, na minha devocional, antes de vir para cá, eu estava lendo o livro do profeta Daniel, no capítulo 3, quando Nabucodonosor faz uma estátua e ele diz que quer que todos adorem aquela estátua, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram para adorar a estátua. E aí o Nabucodonosor fica muito bravo, ele é o rei da Babilônia, ele chama aqueles homens diante dele e fala assim: olha, fiquei sabendo que vocês não adoram os deuses da Babilônia e que vocês também não querem se prostrar diante da estátua que eu fiz. Eu vou dar uma chance para vocês, as trombetas vão soar e se vocês se prostrarem diante da estátua está tudo certo. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Veja, eu e você estamos inseridos nisso o tempo todo, toda a sociedade está inserida nisso o tempo todo nós somos pressionados a quem é que nós vamos dar a nossa adoração? A quem é que nós vamos dar a nossa adoração? E muitas vezes Nabucodonosor somos nós mesmos. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei é o seguinte: não precisa nem se dar o trabalho, rei. Vai perder tempo. Não precisa nem botar a turma para trabalhar aí. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos adorar seus deuses, nem a sua estátua. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, está tudo certo. Ele é Deus. E é Ele que nós vamos adorar. Esses homens tinham uma comida para comer. Eles tinham uma prioridade na vida deles. O nosso grande desafio como povo de Deus, como filhos e filhas que voltam para casa, é entender isso, é que a partir de agora, a nossa prioridade não está mais nesse mundo. A nossa prioridade é o reino de Deus. Essa era a prioridade de Jesus. Mas em segundo lugar, essa responsabilidade para a comissão também gera em nós visão da missão. Veja no verso 35, Jesus diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe, na queda aconteceu algo interessante. Nós somos criados com olhos espirituais. Nós somos criados com a capacidade de enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. E aí, quando em nossos pais nós comemos, em Adão e Eva comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, o texto bíblico em Gênesis 3 diz assim: então abrindo-se-lhes os olhos, eles viram que estavam nus. Que olhos foram abertos? Os olhos da carne, ok? Os olhos naturais, carnais. E a partir daí nós começamos a enxergar as coisas sempre pela ótica desses olhos carnais, desses olhos naturais. Então nós olhamos as coisas que estão ao nosso redor, nós olhamos as coisas que estão acontecendo e nós não conseguimos muitas vezes enxergar a realidade porque nós só enxergamos com esses olhos. Nós nos tornamos cegos com relação aos nossos olhos espirituais, nosso olhar da vida a partir da ótica de Deus. E nós começamos a enxergar a vida apenas a partir da ótica da serpente. Não é? Porque Deus diz assim para Adão e Eva: quem vos fez saber que vocês estavam nus? A partir da queda nós começamos a enxergar a vida a partir da ótica da serpente, não mais a partir da ótica de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Ele está dizendo: olha, agora os olhos de vocês precisam ser abertos novamente. Vocês precisam enxergar as coisas a partir dos olhos de Deus.
Essa perspectiva é uma perspectiva de se enxergar a vida pela fé. Isso tem a ver com como olhamos para a vida, como nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos convencidos pelos valores da presente era má e pelas forças opositoras do reino de Deus, o tempo todo, que as pessoas não estão interessadas em Deus. As pessoas não estão interessadas. Veja, isso é uma mentira. Por que as pessoas não estão interessadas? Porque o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cresçam no Evangelho. Então não é que as pessoas não estejam interessadas, é que nós temos uma batalha espiritual acontecendo. Nós temos um ser, um adversário que cega o entendimento das pessoas, que faz com que elas não percebam a realidade da vida a partir daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo. E Jesus, Ele está agindo aqui de uma maneira exatamente contrária a essa. Ele está dizendo para os seus seguidores: olha, vocês precisam aprender a olhar a vida a partir da ótica de Deus. Na ótica humana vocês olham e dizem: faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, Deus não está interessado, vocês estão interessados em negócios transitórios, Deus está interessado em negócios eternos. Quando nós estamos envolvidos com os negócios de Deus, nós não estamos envolvidos com negócios transitórios. Deus pode nos abençoar aqui, materialmente, financeiramente, Ele faz muitas e muitas vezes isso. Quando Ele faz, louvado seja Ele por isso, ok? Mas o negócio de Deus não é esse. O negócio de Deus tem a ver com a eternidade, o negócio de Deus tem a ver com a vida de pessoas que são alcançadas e transformadas, libertadas, restauradas, e que passam agora a viver debaixo do governo dEle, do governo amoroso dEle, do seu reino. Então, as pessoas não estão interessadas em Jesus, as pessoas não estão interessadas no Evangelho. Sim, elas estão. Isso é um discurso do Deus desse século. A palavra de Deus nos diz o contrário. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o ansiado, é o desejado das nações. As pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas não saibam, elas desejam Jesus. E você que tem que saber disso, não é elas. Eu é que tenho que saber disso. Não são elas, elas estão cegas. Nós é que temos que ter essa convicção. Nós precisamos pensar com a mente renovada pelo Espírito Santo e olhar com os olhos espirituais que Jesus nos concedeu. Sabe, tinha um desenho quando eu era pequeno, mais novo, que chamava Thundercats. Os Thundercats tinham uma espada que o chefe dos Thundercats usava e dizia assim: dá-me a visão além do alcance. E aí ele enxergava coisas lá longe que ninguém estava enxergando. Pois é, Jesus nos deu uma visão além do alcance. A visão do reino é uma visão além do alcance. Jesus, os discípulos estão ali falando de comer, e Jesus está tendo uma visão dos samaritanos que estão chegando lá e queriam ouvi-lo, e a cidade toda iria se converter. Essa é a visão que Jesus está tendo. Jesus, ele vive sempre assim. Veja, tem um texto muito interessante em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, que mostra para a gente como Jesus enxerga as multidões. O texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, presta atenção nisso, verso 36, Mateus 9, 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. É assim que Jesus vê as pessoas. É assim que Jesus viu aquela mulher. É assim que Jesus viu aquela cidade de Samaria. E é assim que Jesus vê Vinhedo, vê Valinhos, Itatiba, Louveira, Jundiaí, Campinas, São Paulo, o Brasil e essa geração. Ele vê uma multidão de homens e mulheres desesperados, sem saber o caminho, como ovelhas sem pastores. E ele sente profunda compaixão por elas. E essa visão que Jesus tem, esse olhar que Jesus tem,
Eu e você, como filhos e filhas que voltamos para casa, precisamos ter pelas pessoas. As pessoas que se encontram conosco, as pessoas que passam por nós, as pessoas que estudam com você, que trabalham com você, que treinam com você. É uma perspectiva. Consegue entender isso? É uma perspectiva, é uma visão. É a maneira que eu escolho ver, que eu escolho enxergar. É naturalmente sobrenatural. Isso já aconteceu. Não adianta nós ficarmos orando e pedindo para Deus coisas que Deus já fez. Ele já fez. Ele já fez isso. Essa é a visão que você tem que ter, que eu tenho que ter. Ele já fez. Ele já nos deu essa visão. Ah, Deus, mostra-nos como o Senhor enxerga. Ele não vai mostrar, Ele já está te mostrando. Às vezes a gente fica... Eu oro e Deus não responde as minhas orações. Talvez uma coisa que a gente devesse fazer era perguntar: aquilo que Deus já respondeu, a gente está fazendo? Porque se nós não estamos fazendo aquilo que Deus já nos respondeu, por que Ele tem que responder mais coisas? Não faz sentido. Ele já, faça isso, você não faz. Vá trabalhar na vinha, eu não vou. Eu digo que vou, mas não vou. E aí depois eu fico dizendo: mas eu quero que Deus não me revela, Deus não fala comigo, Deus não me mostra. Lógico que não, para quê? Ele já te mostrou e você não fez. Então comece a fazer aquilo que Ele já te mostrou. E aí Ele vai te mostrar mais. Você vê uma pessoa e você pergunta: será que Deus quer que eu fale com ela? Eu não sei se Deus quer que eu fale com ela. Lógico que Ele quer que você fale com ela. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então Ele quer que você vá e fale com ela. Ah, mas eu não sei o que falar. Então, você vai saber na hora que você for. Na hora que você for e você começar a falar, você vai saber o que você vai falar. Se você não for, você não vai saber o que você vai falar. Mas se você for e você começar a falar, você vai saber o que você vai falar. Ok? Como Jesus teve uma palavra de conhecimento sobre aquela mulher? Você consegue entender? Ele começou a conversar com ela. Veja, o texto não diz assim: então Jesus, vendo a mulher se aproximar e sabendo que ela já tinha tido 5 maridos e que aquele marido não estava com ela, chegou para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber. Não é assim. Jesus teve aquela palavra de conhecimento porque Jesus começou a conversar com ela. Quando Ele começou a conversar com ela, o Espírito do Pai começou a falar com ele sobre ela. E aí então Ele falou com ela aquilo que tinha de ser dito. E você talvez diga assim: não, mas espera aí, Jesus é Deus. Sim, Ele é Deus, mas Ele é um ser humano. E aquilo que Ele está fazendo ali, Ele está fazendo como um ser humano e não como Deus. Um ser humano que é Deus, está cheio do Espírito de Deus, agindo através dele. Porque Paulo nos diz que Ele guarda os seus atributos divinos, Ele não os utiliza dele enquanto Ele está encarnado aqui. Então aquilo que Ele está realizando pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus que veio nele, na hora do batismo. Ah, eu não sei se Deus quer que uma pessoa X seja curada, e nem vai saber enquanto você não olhar por ela. Vá lá e ore por ela. Você só vai saber disso se você for orar por ela. Se você não orar, você não vai saber. Então você precisa orar, você precisa compartilhar, você precisa ver, como Jesus. Mas em terceiro lugar, essa responsabilidade com a missão também gera em nós dedicação a ela. Prioridade, visão e dedicação. Aquele que colhe, Jesus diz, já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Não importa qual é o nosso papel no processo. Todos nós estamos comprometidos com a mesma missão de Jesus Cristo. Todos nós. Não importa se o seu papel é acolher uma pessoa, é ser hospitaleiro para com ela, é ouvir algo
de uma pessoa para poder então aconselhá-la, ok? Se você vai fazer a parte mais de ensino para essa pessoa, do que as Escrituras nos dizem, não importa. Se você vai orar por ela, porque ela está com uma determinada situação, problema, enfermidade, seja o que for, não importa. Todos nós, quando nós estamos operando, nós estamos comprometidos com a mesma missão de Jesus Cristo. João capítulo 15, 16, eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Nós fazemos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos, que fazemos discípulos de Jesus Cristo. Para que esses discípulos façam novos discípulos de Jesus Cristo. Compartilhar, a missão de Jesus era compartilhar da vida de Deus que estava nele. E a nossa missão como discípulos de Jesus é fazer exatamente a mesma coisa. João capítulo 15, verso 4 e 5, Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma, permaneçam em mim. Assim como o ramo permanece na videira, o ramo fora da videira não pode dar fruto. A seiva da vida que faz o fruto produzir, não vem de nós, vem de Jesus. Por isso, nós ligados em Jesus. Porque Jesus continua fazendo aquilo que Ele veio fazer aqui e agora através de mim e de você. Jesus compartilha da vida do reino que estava nele. E Ele derrama dessa vida do reino em nós. E agora Ele compartilha dessa vida do reino através de nós. O fruto da vida de Jesus nos foi dado. Não para ficar guardado, mas para que ele fosse multiplicado na vida de milhares de outras pessoas com quem nós vamos nos relacionando. Quando Jesus conta lá a parábola do semeador, ele diz que quando a semente cai num bom solo, ela não só cresce, mas ela frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, aquilo que Jesus está fazendo na minha vida é para se reproduzir na vida de muitas outras pessoas. Aquilo que está acontecendo na minha vida é resultado de alguma coisa que aconteceu na vida de outras pessoas que foram reproduzidas em mim. Aquilo que está acontecendo na sua vida é o resultado do que aconteceu na vida de outras pessoas que foi reproduzido em você. E agora está sendo reproduzido através de você na vida de outros. Esse é o processo que Jesus usa. É isso que nós chamamos de discipulado. Nós somos chamados para participar da missão de Jesus, em redimir o mundo. E trazer o mundo de volta para o governo do reino de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz isso, ele diz assim, em Filipenses capítulo 3, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. É o sofrimento da missão. Como eu e você participamos do processo da redenção que Jesus está fazendo no mundo? Não é morrendo, ok? Jesus já morreu, só Ele podia redimir. Okay? Mas nós participamos disso agora, levando da vida ressurreta de Jesus para as pessoas. Essa vida é derramada em nós e nós levamos essa vida através de nós para a vida de outras pessoas. Jesus, Ele fez isso como um ser humano encarnado. É o que Ele está fazendo aqui em João capítulo 4. E agora, Ele continua a fazer isso através daqueles que se tornaram seus discípulos. Então o privilégio da vocação para seguir a Jesus inclui a responsabilidade de nos dedicarmos a uma nova missão. Marcos capítulo 1, Jesus passa e chama os discípulos para segui-lo. E o texto no versículo 17 diz que Jesus chega em Pedro e André e ele diz assim: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Veja, o convite de Jesus para que eu e você sejamos seus discípulos, para que eu e você tenhamos intimidade com Ele, tem um objetivo. Não é manter a nossa vida do jeito que ela é. Não é melhorar a nossa vida. Ok? Embora isso aconteça também. Mas o objetivo dele é fazer com que a gente se torne outra coisa. A gente se torne pescadores de homens. O objetivo dele é esse.
Eu quero ensinar vocês, eu quero treinar vocês para vocês fazerem o que eu estou fazendo. Isso é discipulado. Isso é o que Jesus veio fazer. Ele é o Filho e ele está comprometido com as coisas do Pai. E ele está dizendo, eu estou trazendo vocês, meus irmãos mais novos, para casa, para que vocês também estejam comprometidos com o negócio do Pai. E como é que nós fazemos isso? Veja, nós fazemos isso fazendo exatamente como Jesus fez. Ok? Fazer discípulos é entrar em um processo onde a vida de Jesus Cristo, ela é reproduzida em nós, e ela é reproduzida através de nós, para outros. Em Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6, o texto nos diz que Jesus chama os 12 discípulos que estavam com ele e lhes dá poder e autoridade para eles pregarem o evangelho do reino, curarem enfermos e expulsarem demônios. O verso 6 diz que eles vão por toda parte, pregando o evangelho, curando muitos enfermos. Aí, no capítulo 10, em Lucas capítulo 10, Jesus vai chamar outros 12, outros 70, melhor dizendo, e não os 12. Lucas capítulo 10, verso 1 e 2, diz assim, depois disso, ou seja, depois dos 12, certo? Depois daquilo que aconteceu com os 12, depois disso o Senhor designou outros 72, se são outros 72, os 12 não estavam aqui, são outros, sem ser os 12, e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse, veja, ele diz a mesma coisa que ele diz lá em Mateus 9, a colheita, e em João 4, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. No verso 9, ele diz, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Veja, por que Jesus está dando essas instruções? Porque ele está passando para os seus seguidores exatamente aquilo que ele fazia. O que ele fazia era isso, ok? Ele ia proclamando o amor do Pai, o governo amoroso do Pai, e ele ia então manifestando a realidade da presença do Pai, curando pessoas, libertando pessoas, restaurando pessoas, destruindo as obras do diabo. E aí ele chama os 12 e diz, vão lá e façam exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. E depois ele chama outros 72 e diz, vão lá e façam exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. E depois ele chama todos os seus discípulos e diz, vão e façam outros discípulos, ou seja, vão e fazerem exatamente as coisas do jeito que eu estou fazendo e do jeito que vocês fizeram. E isso chegou até nós. Okay? Então, como nós cumprimos a missão? Exatamente da mesma maneira que Jesus cumpria a missão. Okay? Compartilhando o evangelho do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, orando pelas pessoas, libertando cativos, curando enfermos, fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus fazia, socorrendo as pessoas, vivendo uma vida de justiça, suprindo a necessidade do órfão, da viúva, construindo telhados em escolas e etc. Porque Jesus está manifestando a presença do governo amoroso do Pai entre nós. E nós recebemos o Espírito Santo para fazer isso. O mesmo Espírito que estava em Jesus foi entregue a mim e a você, para que a gente continue fazendo as obras do Pai. Veja, em Atos capítulo 4, versos 29 a 31, os discípulos, que já haviam sido experimentado a presença do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, ok? O Espírito já havia sido derramado, a era do Espírito começou, nós estamos vivendo a era do Espírito. Eu tenho uma opinião um pouco diferente dessa questão das pessoas olharem e dizerem assim, nós vemos a era da graça. O Antigo Testamento era a era da lei, nós vivemos a era da graça, ok? Eu não vejo isso assim, eu vejo a graça de Deus lá no Antigo Testamento operando, ok? Deus nunca planejou salvar ninguém pela lei, sempre foi pela graça. O que nós vivemos agora é a era do Espírito. Joel capítulo 2 diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então essa é a era que a gente está vivendo, a era em que o Espírito Santo de Deus está derramado sobre todo o seu povo. Todos nós temos o mesmo Espírito que esteve em Jesus.
Esses homens já tinham recebido, homens e mulheres, Atos capítulo 2, já tinham recebido o Espírito Santo, o Espírito tinha sido derramado no dia de Pentecostes. Mas eles estão reunidos agora no mesmo lugar e eles estão orando, porque eles foram ameaçados. E o verso 29 diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra, corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Por que eles oraram assim? Porque é assim que Jesus fazia. Jesus proclamava a palavra e Jesus estendia as mãos dele para realizar sinais e prodígios, para demonstrar que o reino de Deus estava aqui. E é assim que eles oram. Eles dizem: Senhor, nós vamos pregar a tua palavra e nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos para realizar sinais e prodígios através do nome do teu santo servo Jesus. E aí o texto diz para a gente, verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja, o Espírito já tinha sido derramado. Atos 2. Mas agora eles oram e o Espírito é derramado de novo. Ok? Eles são cheios do Espírito. Ok? A ideia aí é que o Espírito é derramado sobre eles novamente. Eles são encharcados pela presença do Espírito. Então nós não recebemos a presença do Espírito uma única vez na nossa vida em termos de missão. Ok? Nós recebemos o Espírito uma vez definitivamente na nossa vida em termos de selo da nossa salvação. Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele é a garantia da nossa salvação. Mas em termos do seu empoderamento, da sua capacitação para a missão, nós recebemos mais da presença dEle todas as vezes que a gente entende que nós precisamos disso para a missão. Então, se essa manhã você está aqui, você está dizendo: puxa, que desafio. Então a sua oração tem que ser: Senhor, essa aí, Senhor, dá-me ousadia. Estende as tuas mãos para operar através da minha vida, através do nome do teu santo servo Jesus. E como Deus vai responder isso? Ele vai encher você com o Espírito Santo. Ele vai me encher com o Espírito. Ele vai encher nossa igreja com o Espírito Santo. Até quando? Até quando nós devemos fazer essa oração? Dá-nos ousadia para continuarmos na missão. Devemos fazer isso até que a vontade do Pai se cumpra. Qual é mesmo a vontade do Pai? É que assim como as coisas acontecem nos céus, elas aconteçam na terra. A vontade do Pai é que a sua casa esteja cheia. É que filhos e filhas pródigos e pródigas voltem para casa. É que filhos que estão dentro de casa se sentindo escravos entendem que são livres e que tudo que o Pai tem é deles. Até que isso aconteça, até que a sua casa esteja cheia, eu e você somos convocados a fazer isso. Em Lucas 14, 15 a 24, Jesus conta essa parábola. Queria chamar o pessoal da música aqui. Jesus está comendo na casa de um fariseu e alguém diz assim: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus responde: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor me desculpe. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos.
Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ainda há lugar na casa do Pai. Ainda há lugar na festa. Veja, então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Até quando? Até que a casa do Pai fique cheia. Por isso nós estamos aqui. Para estarmos engajados com a missão do Rei. Jesus não retornou ainda, porque a casa não está cheia. Porque tem filhos e filhas lá fora, que precisam voltar para casa. Que precisam voltar para o Pai. Porque nossas igrejas estão cheias de irmãos mais velhos, rancorosos, amargurados, com outros irmãos, não querendo entrar na festa do Pai. E o Pai quer que você e eu entendamos que tudo que é dele é nosso, que a gente não deve se sentir como escravos, que a gente deve dizer: eu vou trabalhar na tua vinha, e irmos trabalhar. Fique em pé. Para isso Deus nos dá poder e autoridade. E eu quero orar agora para que venha sobre você poder e autoridade do Reino. De repente você está aqui e você está sendo como um dos irmãos lá da parábola que Jesus conta em Mateus. Você está dizendo: ok, eu vou, mas depois não vai. Depois continua cuidando dos seus próprios interesses, dos seus próprios negócios. As pessoas continuam passando por você sem você tocá-las, sem elas serem abençoadas por você, sem serem libertas, curadas, restauradas, sem ouvirem a respeito do amor do Pai por elas. Essa é uma manhã onde a gente pode dizer para o Pai: Pai, dá-me poder, porque eu quero ir. Eu quero ir. É uma manhã que a gente pode se arrepender como o filho mais novo, como o filho lá, o outro filho que diz assim: não, eu não vou, mas depois arrependido vai. Então eu quero terminar essa manhã e essa série convidando você a estar engajado com a responsabilidade da missão. Saiba que Jesus está em você. E a vida dele vai fluir poderosamente através de você. Tem acontecido isso já, e vai acontecer mais ainda, à medida que você vai pelos caminhos e valados, para alcançar as pessoas e trazê-las pelo amor do Pai para dentro da casa, dizendo para elas: não, você não é escravo, você não foi feita para ser pecadora, você não foi feita para comer com porcos. Não importa qual é o estado da vida da pessoa. Aquela samaritana tinha 5 maridos, tinha tido 5 maridos, estava vivendo com um marido que não era dela, e isso não foi nenhum empecilho para Jesus. Não importa a condição das pessoas, Jesus é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele é mais desejado, Ele é mais amado, Ele é mais querido do que qualquer outra realidade. O que eu e você precisamos é dizer: Deus, dá-nos olhos como os de Jesus, para a gente enxergar as coisas, enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Você quer isso? Eu quero.
Essa manhã eu vou me ajoelhar aqui e eu vou dizer: Senhor, eu quero de novo, a minha vida está comprometida com isso até a última gota do meu sangue, Senhor. E se você quer fazer a mesma coisa, eu quero convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui. Se você puder se ajoelhar, que você se ajoelhasse aqui comigo. Se você não pode se ajoelhar, que você fique em pé mesmo. Mas eu quero terminar essa manhã, terminar essa série, dizendo: Deus, nós precisamos que o Senhor derrame o teu poder sobre nós, que o Senhor estenda as tuas mãos. Nós queremos te representar bem, Jesus, representar teu amor bem.